Shalom, shalom, tudo bem? Uma das coisas que eu acho mais importante para se falar nesse tipo de treinamento de oratória profética é o cuidado que o pregador precisa ter para se conectar com o público. É muito comum, não apenas os pregadores inexperientes, mas até muitos pregadores aparentemente experientes, não saberem se conectar espiritualmente ao público. Então, às vezes, a conexão é uma conexão humana, baseada nas metodologias da oratória comum, e aquele mesmo tipo de conexão que um ator consegue fazer, um palestrante, um comediante. E para nós que somos homens de Deus, mulheres de Deus aí assistindo, profetas, nós precisamos entender que existe um nível de conexão espiritual bem mais aprofundado, que é o que Yeshua usava quando falava com o povo. Olha que coisa interessante. Jesus pregava para 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. Naqueles textos da Bíblia que diz que ele multiplicou os pães para 4 mil, 5 mil. Tem um número na Bíblia ali que é uma estimativa aproximada. Na verdade, aquele número fala dos homens. Os judeus eles só contavam os homens. Isso sem contar mulheres e crianças. Agora imagina Jesus falando sem microfone para uma multidão de 20 mil, de 25 mil pessoas. Ele usava algumas estratégias humanas, é claro. Ele subia no monte, porque lá de cima do monte o vento espalhava a voz dele. Ou então ele ficava na beira da praia, porque o vento que vinha com as ondas espalhava a voz dele. Mas não é o suficiente. Então ele precisava gerar uma empatia muito forte, um rapport muito forte, para que o povo, aquela multidão inteira, ficasse conectada. Não apenas conectada emocionalmente, mas conectada espiritualmente. Os demônios ali só se movimentavam quando Jesus permitia. Era uma autoridade muito forte. Eu queria compartilhar com vocês pelo menos um pouquinho dessa autoridade que nós temos usado pregando sobre batalha espiritual há tantos anos pelo Brasil. Então, algumas coisas que eu queria compartilhar, que eu escrevi aqui no meu esboço, para não perder nada, para não perder nenhum tipo de informação. E ainda que eu pudesse falar diretamente por uma voz profética, como é uma aula, como é um curso, eu realmente quis guardar essas informações aqui para você. Então, a única chave legítima para conectar espiritualmente o pregador ao público se chama amor. Primeira coisa, se você não tem amor, não suba no altar para pregar, para falar, para palestrar, para cantar, para ministrar. Ah, pastor Ricardo, mas isso é óbvio. Será que é óbvio? Será que você realmente, quando sobe para pregar, você está amando aquelas pessoas ali embaixo? Será que você, quando sobe para ministrar, para cantar, existem pregações que são tão egoístas, ou às vezes não são egoístas, mas são pregações tão duras, que machucam tanto a pessoa, sem nenhum tipo de preocupação em amor com aquelas pessoas com que elas estão vivendo, com que elas estão passando, com que elas estão sentindo. E para você entender o amor não é um sentimento apenas de paz. Às vezes, em amor nós vamos exortar, às vezes em amor nós vamos tratar duramente, mas o amor ele está conectado ao coração de Deus. Por isso, quando nós amamos, nós trabalhamos dentro do ambiente de revelação. Algumas inúmeras vezes na Bíblia, o Novo Testamento cita que Jesus ficou possuído por íntima compaixão. E por isso curou enfermos, expulsou demônios, libertou cativos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos. Mas antes de Jesus fazer esses milagres, a Bíblia sempre diz isso. Ele ficou possuído por íntima compaixão. A palavra possuído é uma palavra muito forte. Ela vem do grego entusiasmas, que significa com um poder divino se movendo em você. Entusiasmas. Tu é tel, em tu é com um poder divino, e asma, se movendo, vem de aspirar. Então Jesus ele era possuído por essa íntima compaixão. Ele se sentia literalmente incorporado, possuído por essa íntima compaixão. E quando essa força chamada íntima compaixão o governava, ele conseguia realizar esses milagres. Então o milagre, o prodígio, o sinal, a palavra profética, eles são embasados por esse amor, por essa íntima compaixão que nós precisamos ter. E apesar disso parecer muito óbvio, acredito que você que está me assistindo, antes de pensar nos outros pregadores, vai pensar em você mesmo. Em ser sincero,
É muito fácil olhar para o outro e falar, fulano realmente erra. Mas você, muitos de nós, eu mesmo já cometi muitos erros desse tipo que eu vou falar aqui. Que são erros que, se você estiver cometendo, deve mudar agora o seu comportamento. Então, é muito comum um pregador subir no altar influenciado por outros tipos de sentimentos que não são amor. Por exemplo, desejo de reconhecimento. Nós somos carentes, nós somos humanos. Então, às vezes, nós subimos no altar. É claro que você vai enganar a si mesmo dizendo, não, não é isso que eu sinto, não. Mas pode ser que haja dentro de você um desejo de reconhecimento, de aplauso, da pessoa dizer, nossa, você prega bem, que palavra tremenda. Poxa, volta aqui na minha igreja. Então, esse sentimento, ele deve ser banido de dentro de nós. Que ele cresça e eu diminua. Toda a glória é para o Senhor. O que mais? Vaidade. O que é vaidade? É quando você sobe no altar se achando. Eu já passei uma vergonha muito grande, pregando em uma mega igreja, e eu subi no altar tão cheio de vaidade, que quando eu subi no altar, Jesus me deixou sozinho, e eu gaguejei, eu passei vergonha. Foi um dos piores dias da minha vida. Mas depois disso eu me quebrantei tanto, que em menos de um mês depois, acho que uma semana, 2 semanas depois, eu subi num outro púlpito de uma igreja muito grande, e eu estava tão quebrantado, e humilhado, e envergonhado, que Deus se moveu na minha vida, naquele lugar, de uma maneira inesquecível, marcante. Até hoje, as pessoas se lembram do que aconteceu. Então, cuidado com a vaidade. Você não é nada. Você só é alguma coisa porque Deus permitiu. Outro sentimento ruim, ganância. Isso é muito comum. O que é ganância? O que eu vou ganhar com isso? Quanto vão me ofertar? Quantas pessoas vão se compadecer da minha necessidade? Gente, eu já fiz muito isso. Eu já cometi esse erro. Hoje, graças a Deus, eu não cobro para pregar em igreja. Se me convidar, eu não cobro. Eu vou em amor. É claro que se a igreja tiver uma visão profética e um entendimento bíblico e me abençoar, eu vou ficar feliz. Eu gosto muito de ser abençoado. Mas eu parei. Por que eu parei de cobrar? Porque a pior coisa que tem é quando você está no altar preocupado. Será que vão me honrar? Será que não vão me honrar? Isso é maligno. Isso é muito maligno. Então, esse tipo de ganância, de nós olharmos para o povo de Deus como uma fonte de riqueza, uma coisa é você adquirir um curso, um treinamento. Outra coisa é o pregador chegar na igreja pensando, poxa, essa igreja aqui pode me fornecer tanto, eu vou vender tanto de material, e aí acaba transformando a igreja em comércio. Eu cometi muito esse erro. E já, graças a Deus, aboli essas práticas, a não ser que alguma eventualidade possa acontecer dentro de um contexto de, por exemplo, o pastor me perguntar, olha, traz material, o povo está pedindo material, aqui nós temos esse hábito, mas são exceções da regra, porque eu entendi, depois de muito tempo, que se não for Deus a me prosperar, se não for Deus a me abençoar, não adianta eu olhar para o povo de Deus como solução para os meus problemas pessoais. Então esse é um tratamento muito íntimo que Deus fez comigo, que eu aconselho que você se abra para Deus fazer contigo. Confie no Senhor, porque Ele vai te abençoar, Ele vai te exaltar. Livre-se de toda vaidade, de toda ganância, desejo de reconhecimento. Outro sentimento ruim é o sentimento de ira para pregar. Você já viu aqueles pregadores que quando sobem no altar, eles batem tanto no povo, mas é tanto cajado, que a impressão que dá é que aquelas pessoas vão para casa sofrendo, tristes. Poxa, eu fui para a igreja e apanhei tanto. O pregador falou tanta verdade para mim. E às vezes esse pregador merecia ouvir o dobro dessas verdades. É muito fácil falar para os outros. E por que será que se bate tanto? Por que será que tem pregador que bate tanto? Não é? Uma vez ou outra Deus pode te usar com uma palavra dura, isso acontece. Mas tem pregador que só bate. Porque o coração dele é um coração irado. O coração dele é um coração de um falso senso de justiça. Ah, é porque eu estou pregando a justiça de Deus, porque Deus é justo, Deus é zeloso. E aí maltrata o povo, maltrata o rebanho do Senhor. E um dia Deus vai cobrar isso aí. Outro tipo de sentimento ruim, contrário ao amor de Deus, é a hipocrisia. O que é hipocrisia? A palavra hipocrisia, ela traduz-se em ator. Aquele que coloca máscaras. O hipócrita é um ator. Então, o que é um ator? Já falei até um pouquinho sobre isso nos vídeos anteriores. Aquela pessoa que sobe no altar e muda a aparência, muda a cara, prega coisas que não existem,
inventa testemunhos, se mostra melhor do que é, não é? Então isso tudo é hipocrisia. E um dia as verdades vão aparecer. É por isso que muitas vezes você descobre que o pregador fulano caiu, mas como ele caiu? Era tão abençoado, era tão ungido, como caiu? É porque não era abençoado, não era ungido. Ele era um enganador. Ouviu-se há um tempo atrás de uma grande pregadora evangélica que era ex-homossexual, aí começou a pregar, e de repente caiu com o homossexualismo, né? E diz ela que foi uma situação rápida. Ela estava na igreja e uma outra irmã olhou para ela e começaram a conversar e caiu e até hoje abriu uma igreja homossexual. Então não estou falando aqui contra o homossexualismo, não. O que eu estou falando aqui é o seguinte: ela pregava uma coisa que não havia sido tratada dentro dela. E hoje ela prega exatamente o contrário. Havia hipocrisia na vida dessa irmã. Talvez hoje ela não seja hipócrita. Talvez hoje ela esteja pregando uma coisa que eu pessoalmente não concordo, mas é o que ela acredita. Não é? Então, se é certo ou se é errado é uma outra história, mas nós devemos pregar o que nós vivemos, senão nós seremos atores hipócritas. Jesus Cristo repreendeu os hipócritas. Então, mais outros dois erros que não se podem cometer de sentimentos errados. É você pregar com a voz profética da religião, que é aquela pessoa que prega mais os dogmas denominacionais, os dogmas religiosos, os achismos dela, do que o que Deus quer ensinar. E aquela pessoa que é voz profética do diabo. Tem gente que está pregando pensando que é Deus que está falando através dela, é o próprio demônio. Né? Às vezes, demônio mesmo. Às vezes o pessoal está falando em línguas de demônio, está profetizando profecias do demônio, está pregando mentalidades do inferno. Então olha só quanta sujeira. E você deve ter lembrado aí, em todos esses itens que eu falei, de pessoas que cometem esses erros. A verdade é que a nossa fé, a nossa religião, está contaminada por milhares e milhares e milhares de pessoas. Certamente você conhece alguém que prega com desejo de reconhecimento, com vaidade, ganância, ira, hipocrisia, falso testemunho, voz de demônio e voz da religião. Isso se não for você, que deve nesse momento agora pedir perdão a Deus e falar: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser um pregador especial. Eu quero ser um profeta legítimo. A maioria desses casos que eu citei aqui, os pregadores não percebem o que estão fazendo. Eles simplesmente estão repetindo algo que aprenderam e não têm ideia de como estão errados. Tem muita gente gananciosa achando que está fazendo certo. Abre a Bíblia, não, a Bíblia diz isso, isso, isso. Tem muita gente com sentimento de ira, pregando com ira, achando que está fazendo certo. Tem muita gente cheia de vaidade, desejo de reconhecimento, pregando religiosidade, doutrinas humanas, isso aqui pode, isso não pode, achando que está fazendo certo. Então precisa ter um encontro com a revelação, um encontro com o amor de Deus, com a íntima compaixão. E qual é o segredo da íntima compaixão? O primeiro é olhar para o povo. Quando você sobe ao altar, você precisa olhar para o povo, um por um. Pode demorar 5 minutos, 10 minutos, olhando um por um. E olhando o que tem por trás dos olhos de cada pessoa. E aí o Espírito Santo vai começar a te revelar a dor do povo, o sofrimento do povo, a necessidade do povo. Às vezes as pessoas estão cheias de roupa disso, roupa daquilo, bem arrumadas ou mal arrumadas, roupa curta ou roupa comprida, mas isso é tudo aparência. E Deus precisa revelar o espírito e a alma dessas pessoas, para que você possa, como um profeta, tratar. Então, quando nós temos um olhar superficial, nós julgamos, e as aparências enganam. Muitas vezes, você olha para uma igreja, para um povo muito bem vestido, com roupa cara, e você manipula a tua mensagem para esse tipo de pessoa, e por trás são pessoas miseráveis. Às vezes você está pregando numa igreja, o povo está no reteté, caindo, pulando, aí você joga fogo em cima do fogo do povo, você manda fogo neles, e na verdade eles estão precisando de libertação, é um reteté de demônios, é um mover de demônios, te enganando. E aí você sai falando: poxa, o culto foi tremendo, pentecostal, as pessoas caíam arrebatadas, gritavam, subiam nas paredes, e o diabo só te enganou. Pode ser muitas vezes que você prega numa igreja, enquanto você prega uma mensagem poderosa, o povo está calado. E aí você pensa: poxa, será que eu estou pregando bem? O povo está calado. Mas na verdade o povo está calado porque está ouvindo, está sendo confrontado, está aprendendo. Então como é que você vai saber? Discernimento espiritual.
E esse discernimento, ele é baseado no amor. Amar. Ame as pessoas. Ame aquelas pessoas como se fossem seus filhos. Pregue como se estivesse pregando para os seus filhos. Ame aquela igreja, ame aquele povo, ame o mais pecador que você encontrar naquela igreja, ame-o. Ame mesmo. Porque se você estiver amando, o Espírito do Senhor, o Espírito do Pai Eterno, vai se mover na sua vida e vai tomar a sua boca para que você seja voz profética, não do que você vê, mas voz profética de Deus. Outra coisa que você precisa saber é que para pregar e ter uma conexão com o povo, é importante você ter um objetivo profético. E o que é um objetivo profético? Pode ser de duas maneiras. O que Deus quer falar através de mim para esse povo. Ou o que Deus quer mover através de mim nesse povo. Muitas vezes Deus não quer falar nada, Ele quer mover. Muitas vezes você vai subir no altar e Deus quer mover curas. Então a pregação ela vai ser apenas um argumento para começar a mover de cura. Ou um mover de libertação, ou um mover de alegria, ou um mover disso ou daquilo. Ou pode ser que Deus, de fato, ele queira falar sobre um determinado assunto. E você precisa estar alinhado a isso. Porque se, por exemplo, Deus estiver enfatizando um mover, você não precisa nem terminar a pregação. Você vai pregando. Quando chegar na hora do mover, acabou a pregação e vamos mover. Agora, se Deus quer falar algo, você precisa estar comprometido com o que Deus quer falar, independente de qualquer coisa. Isso é importante para você pregador, para você ministro de louvor, para você ministro do altar, profeta, tá bom? E, acima de tudo, a jurisdição. O que é jurisdição? Até onde Deus me permite ir. Até onde Deus me permite falar. Até onde o líder da igreja me autorizou. Melhor coisa que tem é quando o pastor da igreja, quando te entrega o microfone, ele diz assim, Espírito Santo, fale através dessa pessoa. Pronto, você tem liberdade total. Mas é sempre bom saber até onde você pode ir. Porque senão você vai chegar em uma igreja e vai falar verdades que não são para falar naquele momento e naquele lugar. Então tudo isso é muito sério, é muito comprometedor. Por isso é importante você pedir sabedoria de Deus para pregar. O apóstolo Paulo ele orava dizendo, Senhor, dê a essa igreja, dê a esse povo o espírito de sabedoria e de revelação. Amém? Aproveitando, eu quero finalizar esse vídeo dizendo para você que prega em cultos de ensino, cultos de ensino da Bíblia, escola dominical, e às vezes você pensa, poxa, isso tudo é só para pregação ou é também para a escola dominical? Tudo isso que eu estou ensinando também é para a escola dominical, é para culto de ensino. Aliás, se você não considera o culto de ensino uma pregação, você ainda não entendeu que o principal é a palavra. Então, se você é dirigente de escola dominical, se você é dirigente de uma célula, se você é dirigente de um culto de ensino da palavra, acredite, o culto de ensino, ele também tem que ter mover, tem que ter libertação, tem que ter gente falando em línguas, sentindo a glória de Deus. Sabe por que tem muita gente que não vai para o culto de ensino da palavra na igreja? Porque o culto de ensino é chato, é muita falação e pouco mover. Então, imagine uma escola dominical onde as pessoas saem afogueadas, cheias da glória de Deus, glória legítima. Então você pode aplicar tudo isso que você está aprendendo aqui, oração de ativação, discernimento, tudo isso, também no culto da palavra, no culto do ensino, não muda nada. Não existe culto melhor e culto pior. Tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Yeshua. Amém? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, pergunte no grupo. Até a próxima. Tchau, tchau.